Boa noite. Boa noite. Tem alguém que está vendo pela primeira vez? Já são conhecidas a casa, né? Que bom. Então vou dar um recado pro pessoal do YouTube. Nas segundas-feiras nós temos a evangelização aqui na casa, às 20 horas até às 21 horas. E também na segunda-feira nós temos um estudo online. Semana que vem nós vamos começar o livro Vinha de Luz. O estudo é das 20 horas a 21 horas. Se alguém quiser fazer parte desse estudo, pedir para entrar no grupo do WhatsApp. Nós estamos com umas 35 pessoas no grupo, entre encarnados e desencarnados. Né, Vera? Conseguiu contar os desencarnados? Tem que contar, porque senão enfraquece a amizade. E nas terças-feiras nós temos o grupo de estudo, que nós estamos estudando o livro da Gênesis, às 19h30 até às 20h30, e depois às 20h30 até 21h30 a parte mediúnica para os trabalhadores da casa. E na quinta-feira, aberta para todos a reunião pública. Tá? Vamos ler agora uma mensagem do livro Vida Feliz. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelo seu miasma. É certo que todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da sua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze o sol íntimo, afugentando a tristeza de tua mente, a fim de que o mais facilmente superes o acontecimento aprovacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente e da emoção do corpo. Então aqui vem falando, né? A importância do nosso estado de espírito, o quanto que a tristeza leva a gente à enfermidade, né? A depressões, e aí vai sucessivamente. Agora eu convido a todos a fechar os olhos para fazer a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, amigos espirituais, mentores aqui da casa, queremos agradecer por este momento aqui reunido, pedir aos amigos espirituais que nos abençoem neste estudo dessa noite, pedir por todos que aqui estão presentes, pelas pessoas que não puderam vir e pelas pessoas que estão em nosso pensamento. Que o Senhor possa dirigir até essas pessoas, levando o bálsamo, o consolo, o amparo. Te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão nos abrigos, nos hospitais, nos orfanatos, os moradores de ruas, pedir também pelos suicidas. Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações dessas pessoas que necessitam de seu amparo, de sua luz, de suas vibrações. O Senhor também possa amparar o Elias Maluf, que preparou o estudo dessa noite com tanto carinho. Que o Senhor possa nos amparar, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima. Então, hoje quem vai falar para nós é o Elias Maluf, com um tema evangélico. Fica à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Com alegria imensa estar com vocês nessa noite para aprendermos juntos o Evangelho de Jesus. Que possamos, nesse momento, ser amparados pela espiritualidade, ser intuído, para levarmos essa palavra a todos que estão aqui conosco, as pessoas que estão na internet, nas redes sociais, os nossos irmãos desencarnados também, que nos acompanham e estudam junto conosco nessa tarefa de trabalho com Jesus. E hoje eu escolhi um tema
do livro chamado Livro da Esperança, Psicologia da Caridade, psicografia de Chico Xavier de Emmanuel, para a gente falar um pouquinho sobre caridade, para a gente ver se realmente nós estamos dispostos a fazer essa caridade que Jesus colocou para a gente. Eu vi recentemente alguns vídeos na internet que me chamaram a atenção, vídeos de pessoas se propondo auxiliar o outro. Tem um videozinho do rapaz que se intitula Fulano do Amor, o outro da Boa Vontade e o outro com outras perspectivas de esperança para aquelas pessoas que estão ali sofrendo. Então eles chegam, principalmente naquelas pessoas mais humildes, que estão vendendo algum produto, que estão recolhendo algumas latinhas na rua. Ele chega, aborda aquela pessoa e pede uma ajuda àquela pessoa. Olha, eu estou precisando alimentar, preciso de um prato de comida, será que você não tem nada para me dar? E ali aquela pessoa humilde vai e se propõe a ajudar aquela pessoa que tem mais condição do que ela. E ali eles desenvolvem um diálogo e ele vai buscando informações daquela pessoa, da necessidade daquela pessoa e dizendo para aquela pessoa o que eu posso fazer para você ser feliz hoje. E aquela pessoa diz, eu preciso pagar minha conta de luz, eu preciso de um alimento na minha casa, eu preciso levar meu filho ao médico, de um remédio para alguém, pagar o aluguel. E ele vai tirando dinheiro e vai dando para aquela pessoa. Se eu fosse comprar esses produtos que você está vendendo, quanto é que ficaria? Quanto é que você ganha por dia? É tanto. Aí ele vai, compra os produtos todos, mas deixa com a pessoa. Vai no mercado com a pessoa, leva a pessoa para comprar aquilo que ela necessita. Fulano do bem. Claro, ali tem um marketing por trás disso. Pode ser até que não seja verídico os vídeos, mas quando você começa a assistir um vídeo, vai aparecer um atrás do outro. Pode ser até que a intenção deles seja mais ganhar dinheiro. Mas o importante é aquelas pessoas que eles abordam, que são pessoas humildes, que não têm uma condição financeira equilibrada, que não têm uma condição religiosa equilibrada, que às vezes são até moradores de rua, que não tem como voltar para casa. Elas se desprendem do amor que elas têm e vão ali e querem ajudar. E nós que conhecemos a doutrina espírita, nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, nós que consideramos religiosos, que podemos proporcionar a alguém um benefício maior através da caridade. E às vezes a gente foge do nosso compromisso. A gente corre de uma realidade que está perante nós. Nós temos esse costume de questionar se vale a pena fazer a caridade, de questionar se aquela pessoa realmente está necessitada, de questionar o porquê que eu tenho que auxiliar a casa espírita, uma instituição onde eu frequento, se lá eles têm um recurso financeiro muito maior e eles sempre estão solicitando. Essa época agora de frio, né, a campanha do cobertor, e a gente fala assim, tá aqui, vou doar esse cobertor, já estou com a minha obrigação realizada, não preciso mais doar mais nada. A gente não sabe nem para quem vai aquele cobertor, não sabe qual é a finalidade daquela doação da cesta básica, porque a gente não quer se envolver, porque é muito fácil a gente colocar a nossa obrigação, a nossa tarefa na mão de outras pessoas, daquelas pessoas que já têm aquele instinto de ajudar, daquelas pessoas que já estão na assistência social da casa espírita, que têm a obrigação de ajudar, como tarefa, como disciplina dentro da casa, que foi direcionada a ela aquela tarefa de estar na assistência social. E a gente vai percebendo que ainda nós estamos muito longe do que Jesus colocou para a gente, da verdadeira caridade. E esse livro começa a falar exatamente do capítulo 13, fora da caridade não há salvação. Aliás, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conta a história do bom samaritano.
que todos nós conhecemos. E essa história do bom samaritano, a gente percebe que ali tem o levita e tem o religioso. Que aquele homem está ali, à beira da estrada, maltratado por bandidos, malfeitores, que deixaram ele caído. Vem o levita, vem o religioso, aquelas pessoas que a gente considera que são as pessoas que vão auxiliar, porque quando a gente fala em religião, a gente tem aquela sensação de que religião é aquela força que conduz para você fazer a caridade, aquela força que conduz para você realizar o bem. A religião nos dá o respaldo para a gente chegar até Deus, para a gente melhorar. Mas muitas vezes nós religiosos esquecemos do bem maior, que é o amor. E a gente considera que os religiosos vão fazer algo muito mais. Nós vamos fazer algo muito mais pelaquela pessoa que está caída ali. E o que acontece? Passaram direto com medo de se comprometer. Não sabe o que aconteceu, se param para auxiliar, pode comprometer, pode achar que são eles que foram causadores. E vem o samaritano. Não sabe quem é que está ali, não pergunta nome, não quer saber se é espírita, católico ou evangélico. Não. Ele vai e auxilia. Cuida das feridas, trata aquele homem, coloca no seu cavalo, leva na hospedaria, dá alimento, paga a conta, diz que vai voltar no dia seguinte se precisar, ele inteira aquela despesa que tiver além. Será que hoje, nos dias atuais, a gente realmente faria igual o bom samaritano? Primeiro, a questão do tempo. A gente chega, vê o que está acontecendo, se já tem outra pessoa tomando a providência, a gente já vai embora, a gente já vai seguindo o nosso caminho. Segundo, o medo da gente se comprometer também, porque é muito arriscado. Às vezes a pessoa está acidentada, você vai, tenta colocar a mão na pessoa para ajustar ela pode danificar um órgão do seu corpo, você não está preparado para isso. E o pior de tudo que eu vejo é quando acontece alguma coisa que chama a atenção da sociedade. Primeiro fator é o fator das redes sociais. As pessoas chegam, querem tirar foto, querem postar, querem fazer daquilo algo muito além do que está acontecendo. Colocam um peso que não existe, querem se promover às custas dos outros irmãos que estão ali necessitados. Isso está diariamente acontecendo. A gente tem canais aqui em Juiz de Fora que postam quase que imediatamente tudo que acontece. E a gente fica analisando, refletindo, o que a gente pode fazer para melhorar essa condição atual que nós estamos vivenciando. O que nós podemos fazer para auxiliar aquele irmão que está ali necessitado de ser acudido. Como nós vamos trabalhar essa caridade dentro de nós? Porque a caridade não basta a gente desprender dos bens materiais que nós temos. Não basta a gente doar aquilo que nós temos em excesso na nossa vida. Não basta a gente ficar livre daquele que está pedindo. Tem que fazer a caridade com amor, com boa vontade, com dedicação. Senão não é caridade. É simplesmente ficar livre de uma obrigação. Mas nós, espíritos ainda em processo de evolução, de aprendizado, nós sabemos o quanto é difícil a gente seguir o Evangelho de Jesus à risca. Porque se fosse fácil, nós estaríamos em outra dimensão, nós estaríamos em outro processo de evolução, em outro planeta. Nós seríamos os mentores, os anjos guardiões, nós não seríamos o simples mortal aqui, tentando superar as crises do planeta. E a gente acha assim, Divaldo Franco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi,
esses grandes missionários, conseguem superar todas essas crises que vêm de imediato nas nossas vidas. Mas não é bem assim. Eles também passaram por um processo de aprendizado. Eles também conquistaram o processo de evolução individual para chegar onde eles chegaram. E não foi fácil também. Divaldo Franco desencarnou em maio com 98 anos, produziu na sua vida inteira, quando encarnado, milhares e milhares de trabalhos dedicados ao bem, de trabalho dedicado à caridade. Mas não foi fácil para ele também. E nem sempre ele acolhia o necessitado imediatamente. Nem sempre ele tinha aquela boa vontade de auxiliar. E nós também temos essa característica de muitas vezes criar uma barreira para auxiliar alguém. E Divaldo Pereira Franco, numa das suas conferências fora do Brasil, ele foi convidado lá na África do Sul. E ele chegando lá, ele deparou com pessoas da alta sociedade, com poder econômico muito alto, que hospedaram ele no melhor hotel na África do Sul. E ali, ele estava envolvido entre repórteres, fotógrafos, pessoal da alta sociedade, pessoas amigas do Brasil que acompanharam ele, e ele estava se dirigindo ao refeitório para tomar seu café da manhã. E no meio do caminho ele escuta uma vozinha: abrace o garçom. E ele diz assim: senhora, como? Abrace o garçom. Era Joana falando com ele. Mas abraçar o garçom? Mas eu estou no meio aqui de repórteres, fotógrafos. Como assim abraçar o garçom? Abrace o garçom. E ele questionando o pedido de Joana. E como ele é um missionário do bem, e Joana induzindo ele, o que acontece? Ele dá de cara com o garçom. Não tinha nem como desviar do garçom. E ali, o garçom vem com uma bandeja de prata, com um bule de prata, e ele para em frente ao garçom e diz assim: garçom, será que o senhor poderia servir para nós um leite quente? Porque lá na África do Sul eles não têm costume de tomar leite quente no café da manhã. O garçom perfeitamente. E Divaldo diz: agora posso te dar um abraço? Mas por que um abraço? Pela sua boa vontade em nos servir. Antes que o garçom respondesse, Divaldo vai e abraça o garçom. Abraça o garçom com aquela vontade, com aquele fervor, que ele escutava até a respiração do garçom. Ele disse: não sabe onde foi parar o bule, a bandeja de prata, mas ele abraçou o garçom. Saiu dali. A sua amiga que estava perto disse: Divaldo, o que foi aquilo? Ele disse: eu não sei. Quando eu subir eu passo para vocês. Eu não sei. Sentou-se na mesa e ali o garçom veio, serviu o leite quente e perguntou: você está servido? Mais alguma coisa? Não. Posso te perguntar seu nome? Sim. Mr. Franco, diz Divaldo. Pois é, Mr. Franco, o senhor me deixou constrangido com aquele abraço que você me deu. E Divaldo imediatamente falou: eu também fiquei constrangido. E aí se passou o dia, Divaldo vai e se recolhe aos seus aposentos. No dia seguinte, Divaldo está indisposto, não desce. Fala com a sua amiga que não iria descer para o café da manhã e coloca na porta do quarto uma tabuleta do hotel: não perturbe, não incomode. Ainda estava de pijama. Sua amiga, ao descer do elevador, dá de cara com o garçom. E o garçom: Mr. Franco, cadê? Ah, está indisposto. Ah, doente. Qual é o quarto dele? Quarto tal. Eu vou levar para ele algumas torradas. O garçom pega aquele carrinho de hotel maravilhoso, coloca ali chá, torrada, biscoito e vai até o quarto de Divaldo. Bate na porta e Divaldo logo pensa: mas não leram a tabuleta aqui? Não incomode, não perturbe, eu estou aqui descomposto. E aí ele abre a porta e olha, vê o garçom e pensa assim: eu conheço essa pessoa, já tinha até esquecido do que tinha acontecido. E o garçom vem e diz: Mr. Franco, eu soube que você está doente, eu trouxe para você aqui 10 tipos de chá, bolacha, biscoitos,
E Divaldo pensa, nossa, chá, eu detesto chá. Biscoito é coisa de velho. Bolacha. Mas mesmo assim, acolheu o garçom. Começou a conversar, dizendo para o garçom que não estava doente. E o garçom disse para ele, pois é, Mr. Franco, eu cheguei em casa, falei com a minha esposa do ocorrido ontem, do abraço que você me deu. E ela, imediatamente, pediu que eu viesse aqui te agradecer. Agradecer, mas pelo abraço? Sim. Pelo homem que salvou a minha vida. Salvei a sua vida? Sim, Divaldo. Porque eu ia me suicidar. Eu tenho esposa, 3 filhos, estou com câncer terminal inoperante. O sindicato aqui da África do Sul não permite que a gente trabalhe e não paga a gente. Eu não tenho recursos para tentar fazer o tratamento. Mas eu não poderia morrer sem entender o porquê daquele abraço. E quando ele fala do câncer inoperante, aparece Joana de Ângeles e dizendo, ele vai ser curado. Divaldo vai, pergunta a ele se poderia abraçar ele novamente. Abraça o garçom, tira aquelas energias negativas do garçom, passa para ele, para depois ele expelir aquilo. E ele sente ali, mais uma vez, Joana dizendo, cuida dele, que ele vai ser curado. E o garçom não para por aí, e continua dizendo, Divaldo, o motivo maior de eu estar aqui, o motivo maior que minha esposa veio, dizendo para eu te agradecer, porque eu não entendi até agora, por que um homem branco me tocou. Foi o primeiro homem branco na minha vida que me tocou. E Divaldo, em lágrimas junto com ele, abraça ele novamente e diz para ele, olha, eu tenho idade para ser seu avô, mas permita que eu seja seu pai nessa encarnação, para poder te amparar. E o garçom diz, eu que sempre servi todo mundo, fui escravo de todo mundo, eu não tenho esse benefício na minha vida, eu não posso aceitar uma proposta dessa, mas mesmo assim, eu vou me colocar na posição de ser seu pai. O garçom vai embora. No dia seguinte, Divaldo relata para os seus amigos o ocorrido. E imediatamente seus amigos reúnem e dizem assim para Divaldo, nós vamos pagar o tratamento do garçom. O garçom chega com a sua esposa e seus filhos, que a sua esposa queria agradecer pessoalmente o Divaldo. Queria conhecer o homem que salvou a vida do marido dela. E ali, diz Divaldo que não entendia bem o dialeto dela, mas a emoção, o calor humano, o agradecimento, aquela energia que quando nós nos propusemos a fazer um benefício a alguém, fazer o bem, fazer a caridade, achando que a gente está transmitindo algo de melhor para aquela pessoa, essa energia volta para nós com muita intensidade. Foi-se embora, e Divaldo diz que daí a 3 dias ele ia fazer uma nova viagem para uma nova capital da África do Sul. Saía da cidade do Congo para outra capital. Na África do Sul tem 3 capitais. Marca com o garçom às 11 horas. O garçom vai, encontra com ele, e o garçom entrega para ele, o Divaldo entrega para o garçom um envelope dizendo, aqui está o presente dos meus amigos da África do Sul, da minha religião para você. E o garçom diz, qual é a sua religião? E Divaldo diz, em poucas palavras, eu não consigo te explicar a minha religião, mas eu vou pegar seu contato e vou mandar livros para você conhecer a minha religião. Nesse momento, Joana aparece e diz para Divaldo, esse homem é o nosso escolhido. Esse homem é que vai divulgar a doutrina espírita aqui na África do Sul. Esse homem vai ser curado. Divaldo vai embora. Daí a 3 dias, na nova capital da África do Sul, ele já recebe o primeiro e-mail do garçom.
Vivaldo, eu já fiz a minha primeira quimioterapia, não tive sequelas nenhuma, estou muito bem. Passaram-se 3 ou 4 meses depois, Vivaldo recebe outro comunicado do garçom: estou aqui fazendo meu tratamento, até hoje não tive sequela nenhuma, tenho esperança de cura, segundo os médicos, e conto aos livros que você me enviou, eu já estou aqui com um grupo de amigos estudando os livros. Que doutrina maravilhosa é essa? Tem gente vindo de outra cidade para estudar com a gente. Depois de um ano, ele recebe o comunicado de que o garçom tinha sido curado, que não tinha mais doença nenhuma, não tinha mais câncer nenhum. Então, quando a gente percebe através de um abraço, de um ato amoroso com o irmão que está necessitado, o quanto a gente pode produzir de caridade, de bondade, de amor, e às vezes deixa escapar, foge das nossas mãos, algo estava ali, que a espiritualidade, por muitas vezes, teve um trabalhão danado para poder fazer com que aquela pessoa estivesse naquele lugar, e que nós também, para auxiliar aquela pessoa, e a gente passa direto, deixa essa oportunidade escapar, por vaidade, por orgulho, por falta de tempo, por achar que aquela pessoa não está necessitada, e esquecemos que o maior beneficiário disso tudo somos nós mesmos. Somos nós que temos a oportunidade de trabalhar, somos nós que temos a oportunidade de fazer a caridade, somos nós que temos a oportunidade de crescer, e dispensamos toda essa oportunidade valiosa na nossa vida. Mas também nós temos aquele outro lado, daquela pessoa que não aceita ser auxiliada. Já passaram por essa situação de que você vai com a maior boa intenção tentar ajudar aquela pessoa que está ali com sofrimento, ou está desempregada, ou está com outro tipo de necessidade, aí você vai, acolhe aquela pessoa, fornece para ela todas as ferramentas para ela sair daquele buraco que ela se encontra, e ela vem com agressividade, ela vem com brutalidade, muitas vezes vira até inimigos nossos. O que você tem a ver com a minha vida? O que você está querendo? Você está querendo me prejudicar mais? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus compromissos, me deixe em paz. Nós tivemos um caso desse recentemente lá no centro, recentemente não, uns 6 meses atrás. A pessoa veio, estava desempregada, veio de outra cidade, começou a fazer os trabalhos voluntários na casa, começou a se envolver com os trabalhos todos da casa, e de repente alguém ofertou para ele um emprego. Tem uma vaga em tal lugar assim assim. Ele se ofendeu. Olha o meu currículo. Você acha que eu vou me humilhar para trabalhar num lugar desse? De forma alguma. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho mestrado, eu tenho... Então a pessoa não quer ser auxiliada. E afastou da doutrina espírita, afastou da casa, com rancor, com raiva. Mas a gente sabe também que existem as influências espirituais ali, daqueles irmãozinhos obsessores que vão contaminando aquela pessoa, e ela, numa sintonia abaixo, deixa ser influenciada, deixa ser envolvida por coisas que não precisavam ser envolvidas, e não acata naquele momento o auxílio que a gente está direcionando àquela pessoa. Então nós temos que respeitar, nós temos que saber o momento que a gente pode atuar, a forma como a gente pode atuar para auxiliar alguém, para prestar caridade, porque nós temos diversas maneiras de produzir a caridade, são muitas formas. Uma delas, pensamento. Se a gente não pode aproximar daquela pessoa, se a gente não tem muito contato com aquela pessoa, se a gente está vendo que aquela pessoa está realmente necessitada, o que a gente faz? Através do pensamento a gente vibra amor para aquela pessoa, faz uma oração para aquela pessoa, pede a espiritualidade, os benfeitores, os guias espirituais daquela pessoa, que a envolva, que a proteja, que direcione ela num caminho correto. É uma forma de caridade que nós estamos trabalhando isso. A outra forma é através das ações
através do abraço, através do acolhimento, através de um ato simples de dar um prato de comida para alguém, de escutar aquela pessoa, de ser caridoso com aquela pessoa. Não perceberam o quanto nós estamos vivenciando momentos de dificuldade de irmãos nossos morando na rua, que a cada vez que a gente olha, tem grupo de pessoas maiores pedindo, moradores de rua, mendigando, e a nossa vontade é de nem passar entre eles, a nossa vontade é de desviar, porque são mal cheirosos, não tomam banho, às vezes são agressivos, às vezes estão perturbados. A gente sequer tem um ato de amor com aquele irmão, porque é irmão nosso, somos criados da mesma centelha divina, somos filhos do mesmo Pai, estamos em momentos diferentes. A gente já, em outras reencarnações, poderíamos ter passado por isso, por uma situação dessa de morador de rua. Não quer dizer que na próxima a gente não venha naquela condição. Esse amor incondicional que Jesus nos ensinou, a gente tem que pregar a todo momento. Não é porque está como morador de rua que nós vamos ignorar. Então vem, vibra, se não pode aproximar, vibra, aquela prece, aquela oração, para ele seguir o caminho dele, para encontrar o caminho dele. Ou através de ações, um prato de comida, um cobertor no tempo do frio. E tem aquela caridade do acolhimento. Nós passamos aí pela pandemia, quantas pessoas ficaram carentes, quantas pessoas perderam seus entes queridos, quantas pessoas ficaram abandonadas de si própria, porque não encontravam o seu caminho. E a carência emocional que ainda tem hoje em dia é muito grande. Então aquela palavra amiga, se você só escutar o que aquela pessoa está querendo relatar para você, já é um ato de caridade. Quantas vezes nós somos abordados na rua, e eu costumo dizer que acontece, às vezes frequentemente comigo, quando eu estou atrasado, quando eu tenho um compromisso, encontro com uma pessoa, segunda-feira aconteceu isso, a pessoa me parou, eu fui falar aquela palavrinha, mas está tudo bem? Aí a pessoa começa a falar, aí você dá uma olhadinha pro relógio, e a pessoa continua falando, e no final desse nosso companheiro que parou comigo, ele vai e me deu um abraço, aquele abraço caloroso, agradecendo porque eu tinha colocado o nome dele nos pedidos de oração, e que tinha dado tudo certo. É gratificante isso, né? E eu fui treinando a minha paciência, eu fui treinando a minha tolerância, porque o ato de escutar e fazer a caridade também, você tem que treinar a paciência, dependendo da forma que a pessoa vai colocando, porque tem pessoas que não param de falar, porque ela não pode comunicar dentro de casa, porque se falar o que está acontecendo, os familiares vão se comprometer também ou vão ignorar. Se falar no lugar de trabalho, também é a mesma coisa. Eles não vão compreender. Se falar dentro de um centro espírita, então, vai ficar envergonhado porque está passando por um momento daquele de situação difícil na sua vida. Vocês já viram quando a gente está assim, sobrecarregado de problemas, que está natural hoje em dia? Os tempos atrás, vinha um problema, a gente solucionava, a gente passava por cima, daí a pouco tinha um momento de paz, vinha outro problema. Hoje não, está vindo um atrás do outro, acumulando. E a gente fica envergonhado de ir numa conversa fraterna no centro espírita. A gente fica envergonhado de ter que tomar um passe. A gente está precisando renovar as energias. A gente chega na nossa casa e fala, mas se eu tomar um passe aqui, logo vem alguém perguntar por que eu tomei um passe, se está acontecendo alguma coisa. Mas a pessoa vem perguntar de uma forma para nos auxiliar. Mas a nossa vergonha de sermos espíritas, de não manifestar que nós estamos fracos naquele momento, a gente fala, não vou tomar passe não. Eu vou em outra casa,
que lá ninguém me conhece, não sabe da minha história, aí eu aproveito, assisto a palestra, tomo um passe, água frutificada e saio dali bem. Nós estamos enganando a nós mesmos. Se nós somos irmãos, professamos a mesma religião, se nós trabalhamos juntos no mesmo grupo de estudos, na mesma casa, cada um com a sua função direcionada, por que não ter essa confidência entre irmãos? Por que um não pode ser caridoso com o outro? Por que criar essa barreira desnecessária? É algo que a gente tem que rever. E a gente percebe que as pessoas vão se afastando das casas espíritas. Nós vimos aí o BGE, a pesquisa do BGE. Caiu. A gente fica refletindo, pensando quais os fatores que estão cometendo esses afastamentos. E eu vejo algumas reclamações, entre aspas, de irmãos nossos, que por mudarem de local, de endereço, e foram frequentar outra casa mais próxima da dela, a outra pessoa já eliminou. Porque você está aqui, no Amor e Luz, aí você mudou para um endereço mais distante que tem um outro centro. Você trabalhava aqui na reunião mediúnica, chegou no outro centro, não. Aí eles começam a colocar, você tem que participar da reunião de estudo, você tem que fazer o PROGEN, você tem que fazer o curso tal, fazer isso. Às vezes a pessoa tem 50 anos de doutrina espírita, tem um conhecimento maravilhoso e não pode trabalhar. Aí o que acontece? Migra para outra religião, para Umbanda, que acolhe imediatamente. Ela não pergunta se você tem essa necessidade. Ela oferece para você o trabalho. Claro que a gente tem que ter disciplina, tem que ter o conhecimento, tem que estudar, tem que disciplinar a nossa mediunidade para a gente trabalhar. Teve um conhecido que veio me questionar isso há 10 anos, dentro de uma casa espírita, nunca frequentou uma reunião mediúnica. E ele veio falar assim comigo: vocês falam de mediunidade, falam de intercâmbio com o plano espiritual, fala de espírito, mas na prática eu nunca vi. Será que realmente é verdade isso? Questionando. Por que não foi ofertado ele uma oportunidade de ver um trabalho numa reunião mediúnica, de saber realmente como que funciona, como que é a mediunidade, como que é a educação mediúnica do médium, como que você dialoga com aquele irmãozinho sofredor. São coisas básicas que a gente vive falando nas nossas palestras e que nossos adeptos ao espiritismo, que muitas vezes a pessoa está ali, vem, gosta, simpatizantes do espiritismo, querem saber, para ver se vão seguir em frente na doutrina, se vão querer estudar mais ou se vão parar. Lembra quando saiu o filme Nosso Lar? Quantas pessoas falando que aquilo era fantasioso? Que isso não existe, não pode um negócio desse. Para nós não é. A gente estuda, a gente conhece, a gente vê as manifestações, mas para os outros irmãos que não professam a mesma religião ou que são simpatizantes, ainda não entenderam isso. E muitas vezes a falha está em nós, de não dar oportunidade para essas pessoas de trabalhar. Então, acolhimento dentro da casa espírita é tudo. É uma forma de caridade importantíssima. A psicologia da caridade. Claro, vai chegar aqui alguém que nunca veio, não, você vai para a mediúnica agora que você é médium. Não é assim. Mas você vai trabalhando a pessoa, vai conhecendo a pessoa, vai vendo as características dela, quais as casas que ela já frequentou, qual o conhecimento que ela tem. Isso é uma forma de caridade. A mediunidade é uma forma de caridade. Se é médium e não trabalhar em mediunidade, está perdendo uma oportunidade grandiosa, porque é um compromisso que se comprometeu no plano espiritual, de estar aqui e trabalhar na mediunidade. Mas esse compromisso às vezes é achatado porque não tem oportunidade. E a gente vê esses nossos irmãos indo para outras religiões.
não sei se eu já falei para vocês aqui, mas a minha evangelizadora virou evangélica. Conhece a doutrina espírita, sabe todas as musiquinhas da evangelização, já recebeu comunicação do plano espiritual, conhece profundamente o Evangelho segundo o Espiritismo, virou evangélica. Por quê? Porque decepção dentro do centro espírita. Porque ela não aceitou que a vontade dela não prevalecia dentro da casa espírita. Então, às vezes a gente confunde, achando que a casa espírita tem dono, achando que nós somos os donos da verdade, que nós estamos sempre certos nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, mas não é. A gente se engana toda vez. O certo às vezes não é o correto às vezes não é o certo, porque nós temos esse formato de achar que o que eu faço é perfeito, é certo, é correto, que eu nunca erro, e o que o outro erra. A gente não enxerga o bem no outro. Aí vem a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme Jesus nos ensinou? Vou até ler aqui para a gente não errar. E vocês sabem também, né? Vocês conhecem também. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Aí vem, benevolência para com todos, ver o bem no outro. Não sou eu que faço bem, não sou eu que prego a caridade, não, o outro também faz, independente se ele tem religião ou não, ele faz. Você está naquele momento ali que ele vê que alguém está precisando de socorro, ele vai e socorre. Aí a gente pensa assim, por que eu não fiz, né? O que ele fez eu podia fazer e não fiz. Da forma como ele socorreu, da forma como ele agiu. Todo momento na nossa vida a gente depara com essas situações. Uma hora a gente prega o bem, a outra hora a gente afasta, a outra hora a gente recusa a caridade que o outro nos proporciona. Porque quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos necessitados, um abraço renova as nossas energias. Uma palavra amiga renova nossas energias. Um ato de bondade nos faz renovar nossas energias. E a gente não enxerga o bem no outro. E a gente até costuma falar, nossa, estou surpreso porque aquela pessoa fez isso, né? E aquela pessoa veio e me auxiliou. Observar o bem no outro. O outro item, que é o BIP, famoso BIP, que a gente costuma dizer na doutrina espírita. Ele diz assim, indulgência para as imperfeições. Saber que o outro também é imperfeito, que nós somos imperfeitos, que o outro vai errar também, que o outro tem o mesmo direito de errar e seguir em frente. Quando nós começamos a julgar o outro pelas atitudes, quando nós começamos a condenar o outro pelas suas tarefas erradas que ele conduz na sua vida, nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Quantas pessoas nos criticam das coisas erradas que nós fazemos e a gente nem desperta para isso. A gente prefere condenar o irmão do que nos condenarmos com nossos erros. Percebam no trânsito que está caótico. A pessoa vem, comete um erro, e se a gente vibra amor para aquela pessoa, a gente está com o coração liberto. Mas se a gente começa a condenar por um erro que ele cometeu, se a gente começa a vibrar energias negativas para aquele irmão, nós não estamos auxiliando em nada, nós estamos estimulando que eles continuem errando. Porque a gente não... vídeo desse essa semana na internet, Teve? Não. Motorista. Eu não sei qual foi a situação, se o motorista fechou ou foi o motoqueiro. Eu sei que o motoqueiro chegou e dando de braço, o cara foi andando pro lado dele, e ele brigando, ele não sei o que, o cara tentando acalmar, e de repente o cara foi e deu um abraço nele. Aí pronto, aí desarmou, a confusão acabou. Tá vendo? Ele vê que a gente teve um vídeo nessa semana. Não é muito melhor? Acabou.
E o que acontece? A gente acaba adquirindo inimigos individuais, invisíveis, porque você não sabe quem está no carro ali, você não sabe se aquela pessoa pode ser até um parente, se um amigo seu. Aí você está julgando aquela pessoa, está condenando, está vibrando, e quando a gente vibra negativo para a pessoa, essas vibrações que acontecem, voltam para nós. O outro foi, seguiu a vida dele, e a gente fica ali, angustiado, amargurado, revoltado, porque o outro agiu errado. Quantas vezes nós tivemos necessidade de agir errado por uma causa justa, que provavelmente ninguém ficou sabendo. Quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, eu morava no centro da cidade, na rua Santo Antônio. Naquela época, a rua Santo Antônio tinha mão para os dois lados. Onde eu morava, não tinha como entrar na garagem e sair da garagem com facilidade, porque o portão abriu para fora, o passeio curto, e estourou a bolsa dela. Marinha de primeira viagem, enfiei dentro do carro. O que eu fiz? Fui pelo lado contrário, caminho mais fácil, que era a contramão. Fui, por quê? Estava nervoso, para mim era uma emergência, e fui direto para o hospital. Quantos buzinaram, quantos me julgaram, quantos condenaram, eu não sabia o porquê que eu estava tendo aquela atitude. Claro que hoje, com o amadurecimento, depois de ter outros filhos, a gente aprende. Mas Maria de primeira viagem, a gente fica assim, perdido. Então, tudo na vida, você vai adquirindo maturidade, experiência, você vai crescendo, você vai evoluindo e vai enxergando a vida de outra forma. Nós não podemos condenar aquele irmão que a gente julga que ele está errado se nós erramos também. E o último que ele coloca aqui, perdão das ofensas. Escutei um videozinho do Haroldo Dutra essa semana, foi maravilhoso. Ele dizendo assim, eu vejo que as pessoas dizem que perdoou e esquecem daquela pessoa que cometeu o mal. Perdoei, esqueci, não quero nem saber daquela pessoa, mas quando vê aquela pessoa, relembra tudo, vem aquele ódio, vem aquele rancor, aquela raiva. A gente não pode esquecer o que aquela pessoa cometeu com a gente, porque só o tempo ameniza a nossa dor. E a gente lembrando todo dia, o que nós vamos fazer? Orar por aquela pessoa, até a gente realmente perdoar. Não é deixar aquela pessoa de lado, não é esquecer. Olha que lição maravilhosa que eu aprendi essa semana. A gente perdoa, a gente acolhe, a gente tem até, às vezes, um pouquinho de simpatia, mas aquele amor incondicional, porque a maioria das vezes, quando a gente se envolve com um processo de raiva, de desentendimento, de ódio, vem no amor, porque você convive com a pessoa, você tem um amor intenso por aquela pessoa, e num determinado momento nós pensamos diferente, ou aquela pessoa pensa diferente, ou num determinado momento aquela pessoa age errado com a gente, daquele amor, daquela amizade, vira um ódio, vira uma ofensa, vira um drama na vida da gente. Mesmo que a gente perdoe, mesmo que a gente passe a conviver, a gente sempre fica com o pé atrás. E Haroldo diz, continue pensando no que aquela pessoa fez com você. Continue orando aquela pessoa, até você, com o passar do tempo, você realmente superar aquela falha que você cometeu, que aquela pessoa cometeu com você. Então, parece que é muito simples a gente perdoar, parece que é muito simples a gente praticar a caridade, parece que é muito simples a gente praticar o bem. Mas isso tem que estar dentro de nós. Essa proposta é nossa, de crescimento, de reforma íntima, de trabalhar no bem. É a proposta de servir, assim como Jesus nos ensinou. E lá no capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. E tem um item falando sobre caridade, a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que a gente prega no dia a dia, aquilo que está em excesso na nossa vida, que os ricos fazem com maior tranquilidade, mas nós necessitamos dos ricos, porque se não fossem eles também não tinha forma nenhuma de caridade.
de auxiliar. E a nossa caridade material também que a gente faz, quando a gente faz aquela limpeza no guarda-roupa, né? Doa lá direto para a casa espírita, querendo ficar livre daquilo que está em excesso. Mas vai atender alguém, de uma forma ou outra vai atender. Mas a caridade moral é aquela que a gente tem que suportar o irmão nas suas deficiências, nos seus erros, na sua condição de viver, respeitar as diferenças entre nós, saber que hoje a gente pode dizer que a gente evoluiu um pouquinho, que a gente tem mais responsabilidade, que a gente tem mais compromisso, mas que aquele irmão um dia também vai chegar no ponto que nós chegamos, porque lá atrás nós éramos bem infantis nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Hoje não, hoje a gente tem maturidade, hoje a gente cresceu, hoje a gente enxerga a vida de outra forma, porque o Espiritismo traz essa condição para a gente, não impõe nada na nossa vida, mas à medida que a gente vai aprendendo, estudando, que a gente vai tendo mais conhecimento, nós vamos ficando livres dessas coisas erradas, entre aspas, que a gente cometia aqui. E a gente vai trilhando um novo caminho na nossa vida, um caminho mais de paz, de luz, um caminho de felicidade. Olha quanta coisa boa a gente pode produzir enquanto estamos reencarnados aqui, nessa encarnação atual. Olha quantos momentos felizes que a gente tem, que a gente pode aproveitar, sem reclamar, sem lamentar, sem achar que nós somos os prejudicados, somos a bola da vez, que tudo acontece com a gente. Então, a gente tem que refletir. E eu não estou escape, vocês não estão escape. Semana passada, eu até comentei com a minha esposa, nossa, chegar final de semana que a gente precisa descansar, surge um problema. Na hora que eu sento no sofá, eu disse, agora eu vou assistir um filme, vem uma mensagem, olha, aconteceu isso, isso, isso. Vai lá, tem que fazer assim, assim. Aí eu me perguntei, mas não tem direito de descansar? Aí veio aquela vozinha falando, não, você tem que trabalhar muito mais, por isso que a gente não deixa você descansar, porque a sua dívida está alta ainda. Eu falei, olha a oportunidade aí, que eu estou deixando de lado, vamos lá, vamos trabalhar. Então, não existe hora, não existe dia, não existe momento, existe sim a oportunidade que a espiritualidade nos dá de auxiliar, de praticar o bem, de fazer a caridade com amor. Então, queridos irmãos, era essa proposta que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje. A psicologia da caridade, ela vai muito além do que o simples ato do bom samaritano. Ela vai muito além daquela proposta de todo mês está aqui a minha cesta básica, a minha contribuição dentro da casa espírita. Para realmente, faça aquela contribuição de amor espontaneamente para auxiliar aquele que quem recebe é eternamente grato. Se você pegar um prato de comida ou um arroz, um feijão, uma cesta básica, entrega no centro, na hora que você for entregar, você falar assim, que a pessoa que receber isso possa ser beneficiada com essas energias desse alimento, para que possa cuidar da sua saúde, para que possa crescer, para que possa ser melhor e receber mais. Não é simplesmente deixar lá. Coloca a sua energia de bondade naquilo que você está doando. Vai fazer a diferença. E na hora que aquela pessoa receber, mesmo você sem saber quem que é aquela pessoa, ela vai agradecer. Que a maioria agradece. Ela vai agradecer e a gente vai receber aquela energia sem saber de onde veio. Sem saber o porquê que naquele momento eu me senti bem. Já pararam para pensar nisso? Que em determinadas horas da nossa vida você está assim, sem pensar em nada, tentando solucionar alguma coisa e vem uma energia boa. Olha que coisa boa, eu recebi uma energia bacana, recebi uma vibração aqui. Quem será, né? Será que é meu benfeitor espiritual? A gente até tenta adivinhar quem que é, mas às vezes não. É aquela pessoa que você doou alguma coisa que estava em excesso na sua vida. E aquela pessoa, naquele momento que recebeu, ficou tão feliz, tão agradecido, que emanou essas vibrações de luz para nós. Então vamos tentar praticar isso. Vamos tentar
fazer que a nossa vida seja mais simples, mais pura e mais amorosa. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Ô Elias, a Oi. gente, quanto a essa pesquisa do IBGE, realmente nos entristece. Sim. Mas o melindre é muito grande de achar que arrumar uma mesa, de varrer um chão, isso não é trabalho, não tem numa casa espírita e não é. E é só o passe, só o médium que tem um valor expressivo. Aí as pessoas migram. Sim. Aí elas preferem ir para uma. Eu tenho uma amiga que fala assim: gente, por que a igreja evangélica tem tanto obreiro lavando, limpando as cadeiras, e a gente não acha um para limpar a casa espírita, não acha um para estender uma toalha? Porque lá o resultado é mais rápido, eles entendem que é mais rápido. Aqui é a responsabilidade. Sim. Aqui, se você colocar a toalha com amor, vai ser a toalha. Sim. Se você apresentar o seu trabalho mediúnico com dedicação, você vai ver o resultado, não vai? Sim, claro. Agora lá não. Lá é muito fantasioso, né? Lá é... Sim. Mas é aquilo que eu falei, é o momento de cada um. É. Lá eles não atingiram esse patamar que nós atingimos. E a responsabilidade nossa é muito maior. Se a gente está achando porque nós vamos limpar banheiro igual eu já limpei, né? Varrer chão, viu? Pegar aquelas crianças na assistência social com piolho no cabelo, cortar o cabelo daquelas crianças, aquele narizinho todo bacaninha daquele jeito, não vai me elevar porque eu não estou trabalhando na mediunidade. Nós estamos enganados, equivocados. Nunca a gente pode recusar um trabalho, principalmente dentro da casa espírita. Por menor que seja o nosso trabalho, ele tem um valor. Porque às vezes a nossa missão é aquela de acolher alguém na porta, de organizar a casa. Cada um tem sua tarefa. Imagina chegar aqui, quem varreu? Ninguém. Quem colocou a água? Ninguém. Então, tá vendo? Olha que maravilha. Então é isso. Imagine, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua missão, cada um tem sua responsabilidade, que vai, num conjunto todo, beneficiar todos nós. Imagina se todo mundo fosse médium aqui. Né? Aquele médium vaidoso, orgulhoso, né? Vacinação. Eu não ia varrer o chão, não ia colocar a água aqui, não ia preparar o vídeo. Então, se eu quero ser médium, gente, mediunidade é algo muito sério. É um compromisso que nós assumimos dos nossos erros lá atrás. Não é essa fascinação toda que o povo coloca. Não é. Pelo contrário. Os maiores devedores, as pessoas com mais compromissos. São. Fazer faxina é um exercício da mediunidade. Sim. O Chico falava isso. Falava isso, ué. É com uma vassoura. E até hoje eu não aprendi a varrer. Eu pego a vassoura toda torta assim, dá dor no corpo. Eu não sei como é que as mulheres, né? Porque antigamente as mulheres é que cuidavam mais da casa. Conseguiam aquelas vassouras pesadas, né? Arcaicas. Você tem umas vassouras de pelo, de não sei o quê. Tava ali, fazia um esforço danado. Hoje tem vassoura desse PVC, desse plástico, é levinho, né? Até eu consigo varrer direitinho com aquela vassoura. Eu já tive caso da pessoa chegar para mim e falar: eu deixei a casa porque eu nunca fui chamado para mediúnica, para mediunidade. As pessoas falam isso. Sim. Mas tem outros trabalhos que nunca também se ofereceram, que nunca pegou, que nunca... Só que tem casas que fecham as portas totalmente, não chama ninguém para nada. Aí fica difícil. Ou quando chama, coloca numa função errada que a pessoa não gosta. Em vez de pegar, fala com a pessoa: o que você gosta de fazer? Qual é a sua vocação? Você tem interesse? Não quer. Vai. Não, eu gosto. Não, eu vou falar não. Não, é muito bom. Nossa, se soubesse quanto é bom a evangelização. Sim, eu acho fantástico. Trabalhei muito tempo na evangelização com os filhos das assistidas, que cada um dá uma lição maravilhosa na gente. Por mais que seja a bagunça que você tenta controlar e não consegue, sempre tem um que te desperta atenção, que chama atenção e faz colocações maravilhosas na sua vida. Sim, sim.
nós tínhamos lá uma pessoa que foi durante um ano, nós tínhamos uma assistência social, estou passando demais não? Não, Então tá. foi errado. Que nós, lá no Centro Eurípides, Grupo Espírita Eurípides Passanufo, que meu pai e minha mãe fundaram, a gente tinha um conceito de que fazer assistência social naquelas famílias durante um ano. Terminou aquele ano, renovar. Porque você acaba fazendo com que eles acomodem em receber o benefício. E além de tudo, todos tinham que participar de algum grupo de estudo, tinham que participar de uma atividade, tinham que desenvolver alguma coisa. Então tinha costura, informática, biscuit, a gente disponibilizava essas tarefas. Tinham pessoas que eram analfabetas, saíram de lá, aprenderam a escrever, a ler. E teve uma ocasião que uma pessoa que era professor de inglês se propôs durante um ano a dar aula de inglês. E todo mundo falou assim, nossa, esses meninos da favela, que nem estudam, fogem do colégio, como é que eles vão aprender aqui? Mas vou insistir. Aí a persistência começou a dar aula. Dessa turma de 15 pessoas, 2 meninas falaram fluentemente, uma de 13 e outra de 10 anos. A prova da reencarnação ali. Uma é professora, dá aula num colégio famoso aí. A outra eu nunca mais vi. Olha só o que a espiritualidade faz com a gente. A gente não sabe quem está encarnado ali, a gente não sabe o que nós somos em outra existência. E a gente acaba assim, ficando encantado com o que acontece na assistência social, o que acontece com aqueles trabalhos. Outros não, infelizmente, continuaram no caminho errado. Teve um caso também, tem diversos casos, que eu conversando com um a um, como é que é seu nome, qual que é seu pai, qual que é sua mãe, qual que é a sua finalidade aqui, qual que é a sua intenção de ser alguém na vida. Aí uma menina falou, eu sou filho de fulano com Beltrano. A outra, não pode, ele é meu pai. Deu ruim. Deu uma confusão. Não, o pai é meu, não pode. A minha mãe, como é que é? Ele tinha 2 esposas. Teve filho com as 2. Como é que você controla uma situação dessa? Então ali a gente vai aprendendo, a gente vai contornando aquela situação, a gente vai mandando amor para aquelas pessoas. Naquele período que tiveram ali, elas fizeram até amizade. Ah, o nosso pai. Mas naquele primeiro momento foi dificílimo. Foi um choque para todo mundo. Então por aí vai, são experiências grandiosas que a gente carrega na nossa trajetória terrena. E a gente não pode desperdiçar esses momentos de produzir a caridade. Então a assistência social, trabalhar na evangelização. Eu costumo dizer que a evangelização ela é contínua. A gente, quando é novo, vai para a evangelização, mocidade, depois a gente vai para grupo de estudos. A gente está sempre sendo evangelizados, a gente está sempre estudando, a gente está sempre buscando conhecer mais os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Olha que maravilhoso que é isso. Agora, praticar, a gente ainda está deixando de desejar. Tem que praticar mais. A gente chega lá. Chega assim. Obrigado. É.